Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle Pinheiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série sobre o coronavírus e as relações de trabalho, o que vem mudando com várias medidas provisórias, decorrentes dessa pandemia do Covid-19. O vídeo de hoje ele é sobre um dos assuntos mais polêmicos dessas alterações trabalhistas. Eu estou sentindo uma treta! É sobre a redução da jornada de trabalho e a consequente redução dos salários dos trabalhadores. Um dos assuntos também polêmicos é a suspensão do contrato de trabalho, mas sobre isso eu vou falar isso no outro vídeo. No próximo vídeo a gente fala sobre a suspensão do contrato de trabalho. Enquanto roda a vinheta, aproveita para já curtir esse vídeo e também, se você não é inscrito, aperta o botãozinho também inscrever-se e já se inscreve de uma vez aqui no canal para você se manter bem informado e fazer parte do povo mais bem informado sobre seus direitos. Existe o artigo 503 da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, que ele autoriza a redução de até 25% do salário dos trabalhadores, condicionado pelo menos manter o salário mínimo, quando houver força maior. Mas antes de falar sobre esse artigo, eu vou falar para vocês o artigo 501 que dá o conceito de força maior. O artigo 501 diz que entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente. Agora vamos ver o artigo 503 da CLT, que autoriza essa redução de até 25%. É lista, em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos empregados da empresa proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitando em qualquer caso o salário mínimo da região. Quando acabar os efeitos decorrentes de força maior, é garantido o restabelecimento desses salários. O artigo 503, ele não exige que seja através de sindicato, por convenção coletiva, por acordo coletivo. E o que se entende é que esse artigo 503, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. Esse artigo é anterior à Constituição Federal, que é de 1988. Então, entende-se como ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. Por quê? O artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, ele exige que tenha obrigatoriamente convenção ou acordo coletivo para reduzir salários. Então, o que se entende? Pode haver redução de salário? Pode haver redução de salário, mas para ter redução de salário teria que ser através de acordo ou convenção coletiva, conforme diz a Constituição Federal. Posteriormente, a medida provisória 927, que eu já comentei nos outros vídeos da série, se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição, e também tem uma playlist para você assistir todos esses vídeos da série sobre esse assunto. Mas posteriormente a essa medida provisória 927 veio a medida provisória 936 no dia 1º de abril de 2020. Essa medida provisória 936, ela criou o benefício emergencial e também estipulou regras e a possibilidade de redução de jornada de trabalho e consequente de salários e também a suspensão do contrato de trabalho, que eu vou falar no próximo vídeo. Então nós vamos começar pela redução da jornada de trabalho e consequentemente dos salários. O artigo 7º da medida provisória 936, ele diz o seguinte: durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e salário de seus empregados por até 90 dias, observados os seguintes requisitos: preservação do valor do salário hora de trabalho, pactuação por acordo coletivo escrito entre o empregador e o empregado, ou seja, tem que fazer acordo individual, que será encaminhado ao empregado com antecedência de no mínimo 2 dias corridos. E a redução da jornada de trabalho e de salário exclusivamente nos seguintes percentuais: 25%, 50% ou 70%. Gente, pode ter redução em percentuais diferentes desses? Pode, só que aí vai ter que ter acordo coletivo, vai ter que passar pelo sindicato. A jornada
jornadas de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no prazo de 2 dias corridos quando acabar, o estado de calamidade pública, da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento, do período e redução pactuado, ou da data da comunicação do empregador que informa o empregado sobre sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado. Aqui uma observação muito importante: a redução ela tem que ser proporcional. Se reduzir a metade da jornada de trabalho, ou seja, se você passar a trabalhar metade das horas, vai reduzir metade do salário. Se reduzir 25% das horas trabalhadas, reduz 25% do salário também. Uma questão que pode ser levantada futuramente é o percentual de redução dos salários dos trabalhadores e o percentual que a empresa foi afetada. Então, se a empresa foi afetada, vamos supor, 30%, não teria por que ela reduzir, em tese, o salário dos trabalhadores em 70%. Ah, agora eu entendi! Isso é uma questão que pode ser discutida futuramente. Agora nós vamos falar sobre os acordos individuais, e é tão polêmica, a questão dos acordos individuais. Se é possível fazer acordos individuais para redução da jornada de trabalho, ou se tem que passar necessariamente pelo sindicato, como diz a Constituição Federal. Mas antes disso, se você ainda não curtiu esse vídeo, já clica no like e já curte de uma vez. O artigo 11, parágrafo 4º da medida provisória 936, ele diz o seguinte: os acordos individuais de redução de jornadas de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho pactuados nos termos desta medida provisória deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral, no prazo de até 10 dias corridos contados da data de sua celebração. E aí foi proposta uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra este artigo, que ele diz que podem ser feitos acordos individuais para redução da jornada de trabalho e de salário. A ação foi proposta por um partido político, o Rede Sustentabilidade, e foi pedido nessa ação a suspensão de forma liminar desse artigo da medida provisória que autorizaria os acordos individuais para redução de salários. A decisão liminar, ela é uma decisão que é tomada logo no início do processo, para não correr risco de terem sido feitos acordos individuais e a Constituição diz que só através de sindicato. Então foi pedido na ação direta de inconstitucionalidade que esse parágrafo 4º fique suspenso até o julgamento final dessa ação. Suspendendo esse artigo, ele não produziria efeitos, então não poderia ser feito acordos individuais. Aqui vale lembrar que o direito do trabalho, ele é um direito social, ele é um direito que protege o trabalhador contra essa relação de desigualdade. A decisão liminar, ela é proferida por um ministro e depois, no julgamento final da ação, o plenário, como a gente chama, são todos os ministros reunidos, eles proferem o julgamento final. Então, inicialmente, a decisão dessa liminar, ela foi para suspender os efeitos desse artigo. Então, o ministro, na decisão liminar, ele afirmou 3 questões bem importantes que eu vou falar aqui para vocês. A primeira delas é que esse dispositivo da medida provisória, que estaria autorizando realizar acordos individuais, enquanto a Constituição diz que tem que ser através de sindicato, ele, na verdade, estaria violando uma cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea, gente? Eu vou explicar bem rápido para vocês. Pétrea vem de pedra. Pedra é uma cláusula imutável. Então, existem alguns artigos na Constituição Federal que eles são imutáveis. Como é que funciona isso? Se você quiser mudar um desses artigos, só através de uma nova Constituição. Você não muda esses artigos. Você pode até acrescentar direitos nesses artigos, mas você não os modifica. Só para ter um exemplo, gente, para falar para vocês bem rápido, é o caso do artigo que diz sobre a pena de morte, que a pena de morte é proibida no Brasil. Então, esse artigo é uma cláusula pétrea. Então, quando você vê muita gente, principalmente em época de eleição, deputado, todo mundo falando que vai mudar, vai ter pena de morte, é tudo mentira, não
vai ter. Por quê? Porque esse é um artigo da Constituição Federal que ele não pode ser modificado, a não ser que faça uma nova Constituição Federal. Só que para fazer uma nova Constituição Federal é um outro ato, é muito mais complexo. Então algumas cláusulas na Constituição Federal, alguns artigos, eles são imutáveis e a gente chama isso de cláusulas pétreas, que vem de pedra, né? É difícil de quebrar, então é esse o significado. E esse artigo 7º, que trata dos direitos dos trabalhadores, ele também seria uma cláusula pétrea que não daria para modificar. A segunda questão que o ministro falou na decisão liminar é que, ainda que haja uma calamidade pública, você não pode afastar a Constituição Federal. A terceira questão que o ministro falou na decisão liminar é que o afastamento dos sindicatos ele contraria o direito do trabalho, que prevê um conjunto de normas para a proteção contra a desigualdade social. O que o STF fez com isso? Ele, na verdade, interpretou o artigo da medida provisória conforme a Constituição. Como é que ele fez isso? Ele pegou o artigo da medida provisória, pegou o artigo da Constituição Federal e juntou os dois, harmonizando, de forma que eles não tenham conflitos. Assim, os acordos individuais eles somente teriam efeitos depois da manifestação do sindicato. O STF ele também citou o artigo 617 da CLT. Esse artigo ele permite que os acordos individuais prossigam se os sindicatos não se manifestarem. E aí, quem já assinou o acordo individual só teria que comunicar ao sindicato depois dessa decisão. Essa decisão liminar ela foi no dia 7 de abril. Existem muitos sindicatos que estão fechados, eles estão incomunicáveis. Então, recomenda-se que encaminhe pelo menos um e-mail para o sindicato, para registrar que comunicou. Então, quem fez acordo individual antes dessa data da decisão, antes do dia 7 de abril, deveria posteriormente ao dia 7 comunicar ao sindicato, que é o que estava valendo na época. No dia 17 de abril, 10 dias depois daquela decisão liminar proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, foi proferida pelo conjunto de ministros a decisão final dessa ação direta de inconstitucionalidade. Eles não confirmaram a decisão liminar, ou seja, eles mudaram completamente o entendimento. A decisão final da ação direta de inconstitucionalidade pelos ministros foi de manter a redação da medida provisória 936, possibilitando acordos individuais sem necessidade dos sindicatos. Só que os ministros, como maioria, eles entenderam que, em razão dessa pandemia, de uma forma excepcional, a medida provisória, com a redução da jornada de trabalho e dos salários, ela acabaria mantendo os empregos. Então, na verdade, não seria uma medida prejudicial ao trabalhador. Ia garantir uma renda mínima ao empregado e também ia garantir o emprego depois dessa crise. Eu vou falar ainda sobre a estabilidade provisória que foi prevista nessa medida provisória. Segundo os ministros, a abertura de uma negociação coletiva junto aos sindicatos poderia aumentar o desemprego dos trabalhadores. Por quê, gente? Porque nenhuma empresa é obrigada a manter o empregado. Ela pode demitir o empregado. E o que ia acontecer? Se ficasse dificultando muito para ter uma negociação coletiva, tem que passar pelo sindicato, o sindicato está incomunicável, o que ia acontecer? A empresa ia achar muito mais fácil demitir o empregado do que passar por toda aquela burocracia. Então, os ministros do STF entenderam isso como uma medida excepcional. Agora vamos falar sobre o prazo para comunicação ao Ministério da Economia. O empregador ele tem que informar ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias contados de cada acordo a realização desses acordos. A medida provisória 936 ela previu duas hipóteses em que não precisará fazer negociação coletiva e poderá ser feito acordo individual. O artigo 12 da medida provisória 936 ele diz que as medidas que tratam o artigo 3º, que são a redução da jornada de trabalho, a suspensão do contrato de trabalho, são essas medidas, e o benefício também emergencial. Essas medidas serão implementadas por meio de acordo individual ou de negociação coletiva aos empregados com salário igual ou inferior a R$ 3.135, ou portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos
os benefícios do regime geral de previdência social. O teto do INSS hoje ele é de R$ 6.101,06. Duas vezes esse valor é R$ 12.212,12. Para os empregados que não estão enquadrados nessas duas hipóteses, somente pode ser feito através de acordo coletivo, com exceção da redução de salário e de jornada de 25%. Se reduzir 25%, pode ser feito sim por acordo individual. Os empregados que tiverem o seu salário reduzido conforme essa medida provisória, eles vão ter direito ao benefício emergencial. Mas ainda que o empregado ele receba o benefício emergencial, pode ser que ele saia prejudicado. Por quê? Como esse benefício emergencial ele tem como base o valor que seria recebido de seguro-desemprego, não é exatamente o mesmo valor que vai dar aí nas contas, tá? Então pode ser que mesmo com benefício emergencial ele não receba o mesmo que ele recebia antes. Porém, já é uma boa ajuda. O artigo 6º da medida provisória, ele diz o seguinte: o valor do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, observadas as seguintes disposições. Na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo o percentual da redução. Esse percentual da redução é aquele percentual de 25%, 50% ou de 70%. Quem não vai receber o benefício emergencial? O artigo 6º, parágrafo 2º, diz que o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda não será devido ao empregado que esteja ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação, exoneração ou titular de mandato eletivo, ou ainda que esteja usufruindo o benefício de prestação continuada, de regime geral de previdência social ou dos regimes próprios de previdência social, que esteja também usufruindo de seguro-desemprego em qualquer das suas modalidades, que esteja também usufruindo a Bolsa de Qualificação Profissional que trata a Lei 7.998. Esse artigo ele se aplica tanto para a redução da jornada de trabalho como também para a suspensão do contrato de trabalho, que a gente vai ver no próximo vídeo. Eu fico por aqui, pessoal. Não esqueça de dar um like nesse vídeo e também compartilhar ele com os amigos nos grupos da família, para todo mundo ficar sabendo dessas informações. Todo mundo conhece alguém ou foi impactado também com essa redução de jornada de trabalho e de salário. E não esquece de me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é @sejalegal e também tem página no Facebook. Se você não segue, vai lá seguir. E comentem aqui o que vocês acham dessa medida de redução de jornada e redução de salários. Se você foi afetado, se na sua empresa teve essa redução, como é que você está lidando com isso, né? Se você achou melhor reduzir do que de fato perder o emprego, de quanto foi a redução, se foi de muito, como é que isso está impactando. Conta aqui que eu quero saber o que está acontecendo com vocês aí. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.